Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o demônio de olhos brancos. Capítulo 181. As cigarras zumbiam, e a luz escaldante do sol filtrava-se pelas folhas, projetando pontos de luz no rosto de Yuto, como um quebra-cabeça fragmentado. Sensei. Yuto entreabriu os olhos e olhou para o garoto de capuz. Mutaba me entregou uma garrafa térmica, água de ameixa gelada, eu mesmo preparei. Você é sempre tão atencioso, Mutan, disse Yuto com um sorriso enquanto usava a técnica da palma mística, cobrindo o rosto do garoto. Seus olhos parecem um pouco machucados. Aquela garota violenta te bateu? A Ruri não fez por mal, explicou Mutan em voz baixa. Eu me juntei a ela e lutamos 2 contra o Shizui, mas ele é muito rápido com a técnica de cintilação corporal. Não consegui acompanhar a velocidade dele e acabei levando uma pancada na cara. Yuto deu uma risadinha discreta e provocou. Então você deveria se desculpar com ela. Onde ela está? Shizui a levou para o hospital de Konoha. Eu não tinha mais nada para fazer, então preparei água gelada para você. Está muito gostoso. O que você acrescentou? Mel de um tipo de inseto que eu cultivo dentro do meu corpo, chamado gafanhoto doce. Enquanto conversavam, o menino e a menina voltaram. Shizui Uchiha, de 8 anos, já demonstrava sinais da calma e eficiência que o caracterizariam no futuro. Com cabelos curtos e uma espada shinobi presa às costas, seu talento era deslumbrante, melhorando quase a cada dia. Quanto a Ruri Mochizuki, ela ainda se destacava entre as outras garotas de sua idade. Com seus cabelos brancos esvoaçando enquanto ela desplicentemente passava o braço pelo ombro de Shizui, Yuto não pôde deixar de ouvir o suspiro de frustração de Mutan. Shizui, onde está aquele garoto que sempre te segue? Yuto pulou da árvore e se aproximou do menino e da menina. Sensei, Itachi está em casa cuidando do irmão. Ah, é? Pensei que uma babá especial estaria cuidando dele. Quando se trata de cuidar do irmão, Itachi faz um trabalho melhor do que qualquer outra pessoa. Ele é uma pessoa muito atenciosa. Isso é realmente impressionante. Itachi tem apenas uns 4 ou 5 anos, não é? Yuto suspirou e acenou com a mão. Ainda preciso voltar ao escritório do Hokage. Vocês 3 continuem praticando as técnicas que eu ensinei. Não se esqueçam do evento desta noite. Me esperem na entrada da loja e não se atrasem. Sim, sensei. Yuto chegou ao seu escritório. Ele já havia se adaptado à vida como chefe da Anbu, desempenhando suas funções com facilidade, e sua eficiência era ainda maior do que antes. Vale mencionar que no mês passado, o mesmo mês em que Sasuke Uchiha nasceu, Danzo Shimura, Koharu Tatani e Omura Mitokado renunciaram aos seus cargos de conselheiros. O poder de Yuto aumentou significativamente. O título à mão do Hokage ganhou ainda mais destaque. Não apenas em Konoha, mas também nas principais vilas shinobi, Yuto era reconhecido como a segunda pessoa mais importante do País do Fogo, logo depois de Minato Namikaze. Por toda a lógica, se algo acontecesse com Minato, Yuto assumiria automaticamente o cargo de Hokage. Sua reivindicação seria muito mais legítima do que a de qualquer outra pessoa. No entanto, a lógica é a lógica, e a realidade é a realidade. Todos entendiam que um pássaro engaiolado jamais se tornaria uma sombra. Como membro do ramo secundário do clã Hyuga, a mão do Hokage era a posição mais elevada à qual ele poderia aspirar. Minato sentiu-se profundamente culpado por isso, acreditando que o talento e o esforço de seu amigo mereciam mais reconhecimento. No entanto, Yuto apenas sorriu e o tranquilizou, dizendo que estava mais do que satisfeito em ser o braço que apoiava o Hokage e que jamais pediria mais nada. É claro que mesmo não podendo se tornar Hokage, o poder de ser o chefe da Anbu era muito real e inabalável. O status de Yuto superava o do Sannin e do Presa Branca durante o reinado de Hiruzen Sarutobi. Conforme o sol gradualmente passava do zênite, Yuto se levantou e saiu do escritório do Hokage, dirigindo-se à residência de Minato. No portão, fazendo a guarda, estava Kakashi Atake, que havia sido promovido a capitão da 2ª divisão da Anbu apenas 2 meses antes. Comandante, Kakashi, não tem mais ninguém aqui. Por que tanta formalidade? Yuto-san. Ah, isso é melhor. Yuto ergueu a cabeça em direção à residência e perguntou. Onde está Kushina-sama? Ela acabou de sair, suspirou Kakashi. Ela foi para o complexo Ushira novamente. 8 membros da Anbu estão seguindo-a. Sou o único que sobrou para guardar este lugar. Precisa de alguma coisa? Sim, preciso entrar por um instante. Kakashi deu um passo para o lado sem a menor hesitação. Como segundo em comando de Konoha e chefe da Anbu, além de ser conhecido como confidente de confiança de Minato, Yuto não precisava de nenhuma permissão para ir a lugar nenhum, nem mesmo para entrar na residência vazia do Hokage. Kakashi apenas presumiu que fosse uma missão de seu sensei. Aqueles que são profundamente favorecidos naturalmente desfrutam de privilégios especiais. Yuto deu um tapinha no ombro de Kakashi, entrou na casa de Minato, fechou a porta e habilmente se aproximou de um pilar de sustentação. Macaco, coelho, rato, cavalo, coelho. Soltem. Yuto fez os selos de mão, e o meio do pilar de sustentação se abriu, revelando uma sala secreta. 3 armários estavam repletos de pergaminhos, e na plataforma de pedra central encontrava-se o pergaminho dos selos, contendo registros de jutsus proibidos. Desde a época de Hashirama Senju, jutsus proibidos e documentos confidenciais eram guardados nas casas de cada Hokage. Como líder da vila, ninguém era mais indicado para proteger esses segredos.
Quanto à forma de destrancar e à localização específica, essas informações foram transmitidas oralmente de Hokage para Hokage. Na verdade, não era apenas Yuto. Hiruzen e Tsunade também sabiam como abrir a sala de jutsus proibidos. Dado o poder e o status de Yuto como chefe da Anbu, se ele solicitasse algo, a vila provavelmente atenderia às suas exigências. No entanto, o jutsu que Yuto desejava não estava dentro dos limites do que a vila provavelmente concederia. Yuto entrou na sala e começou a folhear os pergaminhos, dando uma olhada rápida na maioria deles. Como um shinobi do seu calibre, ele entendia que o nível de uma técnica não era necessariamente melhor quanto mais avançado fosse. Ela precisava ser adequada às suas habilidades específicas. Por melhor que fosse a técnica do deus voador do trovão, não era algo que qualquer um pudesse aprender. Na sala pouco iluminada, o único som era o farfalhar de Yuto folheando pergaminhos. Finalmente, ele encontrou o jutsu que procurava. Ao cair da noite, o sol estava baixo, lançando um brilho alaranjado e quente sobre tudo. Apesar de ser tarde, o clima de agosto ainda estava quente. O zumbido constante das cigarras em seus ouvidos deixava Ruri ainda mais irritada. Ele nos disse para não nos atrasarmos, mas é ele quem está atrasado. A garota de cabelos brancos rangeu os dentes, com uma expressão hostil enquanto encarava a rua. Tudo bem, podemos esperar mais um pouco, disse Mutan Aburami, dando de ombros. Além disso, o sensei é o chefe da Anbu, ele com certeza está ocupado. Shizui deu uma risadinha suave, sempre o garoto paciente. Após esperar mais 10 minutos, Yuto finalmente chegou. Desculpe, eu estava muito ocupado, disse Yuto timidamente, coçando a cabeça. Vamos entrar. Ele conduziu o menino e a menina para dentro da loja, onde o dono já os esperava há algum tempo. Yuto-sama, por favor, fique atrás. A moça do meio sorria, isso mesmo. Garoto com a lâmina, pare de dar olhadas furtivas ou teremos que refazer a foto quando eu apertar o obturador. Garoto de capuz, tire esses óculos escuros. Por que você está com essa cara triste? Anime-se um pouco. Muito bem, agora todos olhem para a câmera. 1, 2, 3, clique. O flash disparou, eternizando o momento. Lá fora, as cigarras continuavam seu zumbido. Capítulo 182. Yuto-kun, vocês todos provavelmente terão que trabalhar bastante esses dias, disse Minato com um largo sorriso. A data prevista para o parto da Kushina está se aproximando, e eu não posso me dar ao luxo de trabalhar até tarde no escritório do Hokage. Parabéns, Minato-senpai, disse o rapaz da família secundária com voz suave. Você vai ser pai em breve. Você precisa continuar se esforçando, Yuto-kun. Percebi que uma certa garota da Anbu está sempre te rodeando, provocou Minato. Essa aqui, Yuga? Yuto respondeu sem se comprometer, entregando um pergaminho a Minato. Como você solicitou, o local de nascimento de Kushina-senpai será fora da vila. A barreira foi erguida e aqui está a lista dos shinobi responsáveis por protegê-la. Obrigado, disse Minato, com os olhos azuis brilhando de gratidão. Depois que Naruto nascer, gostaria que ele se tornasse seu aluno. Yuto não concordou nem recusou, simplesmente mudou de assunto. Naruto é o nome? É um bom nome. Eu li Contos de um Ninja Corajoso de Jiraiya-sama. O protagonista também parece se chamar Naruto. Hahaha, você tem razão. A ideia veio daquele livro. Não importa a adversidade, quero que Naruto seja alguém que nunca desiste, respondeu Minato com uma risada sonora. Após Minato sair do escritório de Yuto, apesar de suas palavras, vocês todos terão que trabalhar duro. Ele ainda se esforçou ao máximo para cumprir seus deveres de Hokage. No entanto, era evidente que o jovem Hokage, prestes a ser pai, mal conseguia conter sua empolgação. A cada poucas horas, ele descia para conversar com Yuto, perguntando em voz alta se o cabelo de Naruto seria loiro ou ruivo e se ele gostaria do nome. Após o pôr do sol, Minato voltou para casa, enquanto Yuto permaneceu no escritório, trabalhando até tarde da noite até que tudo em sua mesa estivesse limpo. Normalmente, Yuto não se esforçaria para terminar todos os documentos. Afinal, o trabalho nunca acaba, não importa onde esteja o mundo. Deixar as coisas menos importantes para o dia seguinte ajuda a manter o equilíbrio. No entanto, desde o início de outubro, Yuto insistia em concluir todas as suas tarefas no mesmo dia, sem qualquer atraso. Essa ética de trabalho diligente fez Minato se sentir um pouco culpado, então ele prometeu dar férias a Yuto após o nascimento de Naruto, assumindo todo o trabalho ele mesmo, assim como durante a frente ocidental da Terceira Guerra Shinobi. Yuto não explicou sua repentina dedicação, apenas sorriu em gratidão antes de retomar seu trabalho. Num piscar de olhos, já era 9 de outubro. Ao meio-dia, Yuto se espreguiçou, arrumou sua mesa e tirou um pergaminho que havia preparado mais cedo de sua gaveta. Recuperando a compostura, dirigiu-se ao escritório do Hokage no andar de cima. Minato-senpai, Yuto colocou o pergaminho sobre a mesa. Detectamos a presença de shinobi de Kumo na região leste do País do Fogo. Deixe-me dar uma olhada. Minato olhou para o pergaminho, franzindo a testa. Eles realmente são um bando sedento por guerra. Parece que o favor de salvar o terceiro Raikage se esgotou como esperado. Mas o momento é péssimo. Eu vou. Yuto deu de ombros. Kushina-senpai deve dar à luz a qualquer momento. A vila e ela não podem ficar sem você. Eu consigo lidar com isso sozinho. Provavelmente é apenas um teste do shinobi de Kumo, não algo que vá levar a uma guerra.
É bom ter você aqui, Yuto com o Minato suspirou aliviado. O rapaz da família afiliada acenou com desdém, pegou o pergaminho e se virou para ir embora. Ao alcançar a maçaneta da porta, Minato sorriu de repente. Yuto-kun, volte logo. Como futuro sensei do Naruto, quero que ele o veja o mais cedo possível. Haha. Ouvi dizer que os recém-nascidos tendem a imitar as primeiras coisas que veem, e você é o melhor jovem que conheço, resiliente e gentil. Um verdadeiro herdeiro da vontade do fogo. A mão de Yuto na maçaneta da porta parou por um instante. Mas no fim, ele não olhou para trás. Minato-senpai, eu prometo, estarei lá quando a criança nascer. Usando sua máscara Ambu e carregando sua espada, Yuto deixou Konoha sozinho, seguindo não para o leste mas para o norte. O pergaminho de inteligência era falso. É claro que para enganar Minato, 70% das informações no pergaminho eram verdadeiras, com pequenos ajustes no horário local e nível das forças inimigas. Assim, uma investigação cautelosa transformou-se num ato de provocação que exigiu a intervenção da elite local. Em cerca de uma semana, essa frágil mentira seria desmascarada. As rigorosas verificações internas de Konoha tornariam impossível esconder a verdade por muito tempo. No entanto, Yuto já não se importava. Nessa altura, ninguém se preocuparia com assuntos tão triviais. Yuto removeu seu traje de Konoha, vestiu uma capa preta e a máscara do Deus da Lua, e chegou ao local combinado. Obito, Uchiha e Zetsu já estavam à espera. Deus da Lua começou Obito, usando um tom respeitoso que aprenderá em seu último encontro. A Jinchuriki da Nove Caudas deve dar à luz nos próximos dias. Quais são seus planos? Conte-me seu plano, garoto. Vou libertar a raposa de 9 caudas e usar meu doujutsu para controlar a poderosa besta. Contudo, contra o quarto Hokage, que impunha a técnica do deus voador do trovão, nem mesmo o Mangekyou Sharingan pode garantir o sucesso. Sem mencionar Hiruzen Sarutobi e Tsunade, e ainda tem aquele Yuto Hyuga. Obito fez uma pausa antes de continuar. Há rumores de que ele completou seu treinamento em Senjutsu. Por trás da máscara do leão solitário, os lábios de Yuto se curvaram em um leve sorriso. Como esperado, Obito tinha maneiras de obter informações confidenciais de Konoha. Mas neste momento tais detalhes não importavam mais. Vamos seguir o seu plano, disse Yuto calmamente. Não se preocupe com mais nada. Obrigado, Deus da Lua, Obito exclamou, aliviado. A pessoa de Deus da Lua que Yuto estabeleceu inicialmente provou mais uma vez seu valor. Até mesmo Obito, obcecado pela Lua, subconscientemente a via como uma figura poderosa e arrogante. Embora difícil de lidar, esperava-se que uma pessoa tão altiva fosse confiável. A reputação do nome do Deus da Lua poupou Yuto de muitos problemas. Sem entrar em muitos detalhes, Obito partiu rapidamente, aparentemente se preparando para a batalha iminente. Zetsu fundiu-se com o chão, lançando um olhar profundo para Yuto antes de desaparecer. Assim que teve certeza de que ambos haviam partido, Yuto deitou-se casualmente em um penhasco alto, apoiando a cabeça nas mãos enquanto refletia sobre os acontecimentos do dia seguinte. Obito não estava errado. Mesmo que ele não estivesse presente com os esforços combinados de seu sensei Minato, e Hiruzen Sarutobi lutando com unhas e dentes contra a raposa de 9 caudas, a besta com cauda não causaria muitos estragos. Era necessário enfraquecer o poder de Konoha antes da chegada da raposa de 9 caudas. Mas uma coisa de cada vez. Yuto encarou o sol diretamente, deixando sua luz intensa queimar seus olhos. Primeiro, ele precisava lidar com aquelas caudas, um prelúdio para o evento principal. Ele jogou um pedaço da máscara de Deus na testa. Naquele momento faltavam 31 horas para o nascimento de Naruto. Capítulo 183. Naruto Hyuga se agachou, pegou um pouco de terra e a aproximou do nariz. Os neurônios sensíveis em sua cavidade nasal, juntamente com a textura e a temperatura na ponta dos dedos, revelaram uma riqueza de informações que nem mesmo seu Byakugan conseguia detectar. O Byakugan, um dos 3 grandes doujutsu, tinha um alcance excepcional e visão de raio-x, mas não era isento de limitações. Nos últimos tempos, outras aldeias começaram a desenvolver armadilhas e contramedidas especificamente projetadas para neutralizar o Byakugan. A dependência excessiva desse Kekkei Genkai acabaria por causar problemas. Uma verdade simples, mas que poucos no clã Hyuga pareciam compreender. Embora o clã Hyuga tivesse se tornado um tanto estagnado, seus milênios de glória haviam se transformado em um orgulho arraigado, dificultando que aqueles imersos em conquistas passadas reconhecessem perigos e deficiências potenciais. No entanto, Naruto Hyuga, o atual ancião oculto do clã, foi um dos poucos que permaneceram vigilantes. Ele havia dominado o Byakugan e o punho gentil, mas não negligenciara outras habilidades. Seu treinamento jamais vacilou e mesmo quando entediado, praticava as técnicas básicas de Shinobi, incluindo as 3 técnicas de substituição. Foi graças a essa diligência que ele conseguiu seguir Yuto Hyuga, mantendo uma distância adequada enquanto transmitia sua rota aos esquadrões da morte da família secundária que o seguiam de longe. Quando o chefe do clã, Yashi Hyuga, determinou que havia um traidor entre eles, uma investigação interna secreta foi iniciada. Dado o status delicado de Yuto e sua força formidável, a tarefa de monitorá-lo naturalmente recaiu sobre Naruto. Desde que se tornou chefe da Anbu, Yuto raramente deixava a vila. Esta missão era uma das poucas oportunidades de segui-lo. No entanto, a perseguição secreta de Naruto chegou a um fim abrupto à beira de um penhasco imponente.
As folhas de grama estavam amassadas, deixando um contorno nítido, indicando que alguém estivera deitado ali não muito tempo atrás. Mas no topo do penhasco havia apenas pegadas subindo. Que estranho, murmurou Haruto após uma busca minuciosa que o levou a uma conclusão intrigante. Ele desapareceu, como se tivesse voado para longe de repente. Voar? Haruto parou, tomado por uma súbita constatação. O deus da lua possui a rara habilidade de voar no mundo shinobi. Então, tudo isso é culpa sua, Yuto Hyuga. Haruto tomou sua decisão. Sem demora virou-se para partir. Precisava informar Yashi e unir o clã Hyuga para desafiar a liderança da vila. Mesmo que Yuto ocupasse o segundo cargo mais importante em Konoha, ele não poderia ser mais importante do que a linhagem estável do clã Kekkei Genkai. Infelizmente, apesar de seu raciocínio rápido, Haruto ainda estava um passo atrasado. Assim que o ancião oculto se virou, Yuto desceu de cima. Ele estava vestido com trajes da Anbu, uma espada curta presa às costas, usava uma máscara e segurava um pano preto. 5 cadáveres estavam pendurados no pano preto como sanguessugas sem vida. Os esquadrões da morte das famílias secundárias que seguiam Yuto estavam todos mortos. Yuto jogou os corpos no chão, sorrindo para Haruto. Impressionante! Como é que eu nunca te vi nas dependências do clã? E você usou a técnica de transformação. Você é o tal, ancião oculto. Gotas de suor se formaram nas palmas das mãos de Haruto, sua atenção fixa apenas na figura à sua frente, não nos 5 cadáveres. O Byakugan se ativou instantaneamente, e ele viu o rosto por trás da máscara. Na testa pálida, havia apenas uma marca roxa em forma de diamante. Yuto inspirou profundamente. Você realmente removeu o selo do pássaro engaiolado. Só temporariamente, respondeu Yuto, removendo sua máscara Anbu. É por tempo limitado. Uns 30 segundos restantes? Vilões morrem por falar demais, então vamos começar derrubando você. Antes que pudesse terminar, a força de vontade de Yuto fez com que a gravidade ao redor dele se intensificasse, como 4 serpentes gigantescas prendendo os membros de Haruto e puxando-o para frente. Paraíso giratório, murmurou Haruto enquanto o chakra jorrava, formando uma barreira defensiva que girava rapidamente. Foi uma façanha notável. Para um membro comum do clã Hyuga, o primeiro passo do céu giratório era girar sobre si mesmo. Mas o fato de Haruto tê-lo executado enquanto amarrado indicava um profundo domínio da técnica. As 4 serpentes da gravidade foram arremessadas para longe. Haruto, sem querer entrar em combate direto, bateu o pé no chão, lançando-se para trás e criando, num instante, uma distância de 30 metros entre ele e Yuto. Impressionante, elogiou Yuto novamente com uma risada leve. Bum! Uma luz dourada desceu do alto como uma lança arremessada por uma divindade, atravessando o abdômen de Haruto com um único golpe. Com o impacto, o penhasco desmoronou, lançando milhares de toneladas de rochas pelos ares e fazendo com que a poeira obscurecesse o sol. Ao combinar céu giratório com aço Ryun, Yuto havia recentemente desenvolvido uma técnica que permitia ângulos de ataque mais versáteis com seus poderes oculares. Assim que a poeira baixou, Yuto saiu do modo mascarado. Usando seu Byakugan para localizar seu alvo, ele utilizou força aprimorada por chakra para mover as rochas. Após mais de 10 minutos de esforço, ele descobriu Haruto, que estava gravemente ferido. O abdômen de Haruto foi perfurado por Ryun, deixando-o gravemente ferido. Incapaz de reunir chakra e fazendo com que sua técnica de transformação fosse cancelada automaticamente. Yuto soltou um leve som de surpresa, franzindo a testa enquanto examinava o misterioso ancião oculto. O homem aparentava ter 40 e poucos anos, com um rosto simples e comum, sem nada de particularmente notável. No entanto, inesperadamente, o feio selo do pássaro engaiolado estava tatuado em sua testa. O ancião oculto Haruto Hyuga também era do ramo secundário da família. Qual é o problema? Haruto sussurrou com os lábios cobertos de sangue. Pensei que nada pudesse te surpreender. Yuto deu uma risada suave, sentado em uma pedra próxima. No clã Hyuga, existem muitas lendas sobre o ancião oculto, o mestre de todos os segredos, herdeiro das técnicas do punho gentil, que resolve todos os problemas do chefe do clã. Deveria ser um papel para a família principal, não é? Ele fez uma pausa e continuou. Mas você claramente é do ramo secundário, porque eu já o vi no clã. Você é o pai de Naoto, certo? Não imaginava que alguém tão famoso quanto a mão do Hokage se lembraria de um peixe pequeno como eu. Naoto e eu tivemos nossas divergências. Mas não se preocupe, não demorará muito para que eu o envie para se reunir com você, retrucou Yuto. Faça como quiser. Ele era apenas uma criança e eu precisava evitar chamar atenção depois que me tornei o ancião oculto. Haruto sorriu com indiferença e acrescentou, poupe seu esforço. Deixe-me lhe contar um segredo. Os anciãos ocultos quase sempre foram da família secundária. Porque para uma salvaguarda oculta, a qualidade mais importante é a lealdade. Não é o status, mas a lealdade. Yuto ficou em silêncio. Quando um senhor entregava o chicote a um escravo, esse escravo desenvolvia uma emoção distorcida, uma defesa profundamente enraizada do sistema escravista. As pessoas são inerentemente egoístas. Depois de conquistar o poder, ser altruísta, pensar unicamente na perspectiva da família principal, desconsiderar até mesmo a própria esposa e filhos. Tal lealdade extrema poderia, de fato, ser considerada uma forma de doença. O selo do pássaro engaiolado era tanto a gaiola que aprisionava os Hyuga quanto o terreno fértil para uma lealdade distorcida e doentia. Yuto levantou-se abruptamente, desembainhando a espada curta das costas e pressionando-a contra o pescoço de Haruto. Você parece tão confiante.
Deixe-me adivinhar, antes de partir, você deve ter dito a Yashi Yuga que se não retornasse a tempo, isso confirmaria meu status de traidor, certo? O ancião oculto sorriu sem responder. Para ele, seu objetivo já estava alcançado. Tanto a morte quanto a sobrevivência levariam a um resultado satisfatório. Ingênuo zombou Yuto, não dizendo mais nada enquanto pressionava a lâmina contra a pele do ancião. Yuto Yuga, um dia você perceberá que estava errado, disse o ancião oculto, com sangue jorrando em sua traqueia, tornando sua voz ininteligível. A história milenar do Byakugan é de grande poder e glória. Com seu talento, você deveria ser como eu, disposto a derramar sua última gota de sangue pelo clã. Importa se você é da família principal ou da família secundária. Para os Yuga, o sacrifício é corte. Yuto fez um movimento rápido, decepando a cabeça do ancião oculto. Yuga, a família principal, a família secundária, sacrifício, dignidade, liberdade. Todas essas eram questões que o transmigrador havia ponderado. Inúmeras vezes ele se levantou no meio da noite, pegou um espelho e traçou delicadamente o desenho do selo do pássaro engaiolado em sua testa, na penumbra do quarto. No fim, o transmigrador manteve-se firme em sua determinação e intenção de matar. Não estou feliz. No fim das contas, aquelas poucas palavras foram suficientes. Capítulo 184. 10 de outubro, ao entardecer. Tsunade prendeu o cabelo loiro em um rabo de cavalo, deu alguns pulinhos em frente ao espelho e checou suas ferramentas ninja e armadura mais uma vez. Vamos lá, disse ela com determinação. Ela ergueu as sobrancelhas, e a guerreira loira no espelho sorriu de volta para ela, uma figura valente, que superava muitos homens. Diferentemente da história original, como ela estava ensinando Yuto, Tsunade permaneceu na Vila da Folha nos últimos anos, em vez de vagar por aí causando problemas. Como ela não havia saído, Tsunade foi naturalmente chamada para ajudar durante o evento crítico do parto da Jinchuriki. Embora sua hemofobia não tivesse cicatrizado completamente, impedindo-a de realizar o parto do bebê de Kushina na sala de parto, ela era mais do que capaz de ficar de guarda em um local crítico, usando suas enormes reservas de chakra e poderosas habilidades de cura para agir como um escudo. No entanto, o que Tsunade não esperava era que justamente quando estava prestes a sair, alguém aparecesse de repente nos terrenos do clã Senju. Yuto, Tsunade chamou alegremente com um sorriso tão radiante quanto o pôr do sol. Ela se aproximou de seu discípulo sem hesitar e passou o braço em volta de seu ombro. Soube ontem pelo Minato que você estava em missão. Como conseguiu voltar tão rápido? Perguntou ela, curiosa. Era uma missão pequena, facilmente concluída, respondeu Yuto com indiferença. Impressionante, como esperado do meu discípulo. Tsunade elogiou, puxando Yuto para dentro. Depressa, vista sua armadura e venha comigo até o posto avançado fora da vila. Não sabemos quando Kushina entrará em trabalho de parto e talvez tenhamos que ficar de guarda a noite toda. Vai passar mais rápido se você estiver comigo, é entediante ficar sozinho. Yuto permitiu que a mulher loira o conduzisse para dentro da casa. Sensei, disse Yuto, tocando levemente em seu ombro para chamar sua atenção. Trouxe algo bom para você. Isso é, Sake? Perguntou Tsunade com os olhos brilhando. Sim, preparado pelo shinobi de Kumo. Quer experimentar agora? Ofereceu Yuto, destampando a cabaça. Um aroma especial rapidamente preencheu o cômodo. Tsunade hesitou com a garganta tremendo. Não vamos, a missão é mais importante, disse ela, tentando resistir à tentação. Molhe os achis e prove uma gota, apenas 2 mililitros. Que mal pode fazer? Insistiu Yuto gentilmente. Você tem razão. Tsunade sorriu, cedendo. Então, só um pequeno gole. Beber antes de uma missão pode parecer um pouco absurdo, mas pensando bem, não é realmente um problema. Tsunade era uma shinobi altamente habilidosa, particularmente em taijutsu, com uma constituição física robusta. Além disso, com as linhagens sanguíneas Senju e Uzumaki, o álcool praticamente não tinha efeitos adversos sobre ela. Mesmo que bebesse muito, ela conseguia lidar com isso facilmente e com sua capacidade de decompor chakra, ela poderia nadar em etanol puro enquanto bebia. A mulher loira despejou o sake em uma xícara pequena e o bebeu de um só gole. Tsunade piscou confusa, suas bochechas corando inesperadamente. Por que não consigo sentir o gosto de nada? Yuto esfregou o nariz, sentindo-se um pouco culpado. Então tome mais um pouco. Muito bem. Yuto, você me deu ótimas sugestões hoje. Tsunade elogiou novamente enquanto se servia de mais algumas xícaras. Mas não foi o suficiente. Ela acabou bebendo direto da cabaça. Desde a primeira gota de álcool que tocou sua boca, sua racionalidade começou a ruir. Normalmente, mesmo que Yuto trouxesse um sake fino, Tsunade não beberia tanto antes de uma missão. Mas de alguma forma, ela não conseguia se controlar. Quanto mais bebia, mais atordoada ficava, e quanto mais atordoada ficava, mais queria beber. O sake havia sido adulterado com um sedativo específico por Yuto. Se fosse um shinobi médico comum, a mistura não teria afetado Tsunade. Mas as habilidades de Yuto eram avançadas e, mais importante, ele tinha acesso a um grande número de células de Hashirama para repetidos testes e experimentos. Yuto levou quase 6 meses para aperfeiçoar esse sedativo direcionado para Tsunade. Quando a cabaça estava pela metade, as pernas de Tsunade cederam. Yuto rapidamente a amparou. Sensei? Yuto chamou, beliscando o nariz da loira, testando-a. Quer mais? Tsunade estava deitada nos braços de Yuto, rindo bobamente, mas não disse nada. Funcionou.
Yuto suspirou aliviado, deitando Tsunade delicadamente sobre o tatame. Ele ficou olhando para o horizonte perdido em pensamentos. Quando ele voltou a si, já era noite. Uma lua prateada pairava no céu, e a aldeia estava silenciosa. A brisa outonal era fresca e revigorante. Yuto. Naquele instante a voz de Tsunade surgiu repentinamente atrás dele. Yuto levou um susto. Viu que a mulher loira de alguma forma se sentara, o rosto antes corado agora pálido, e o encarava fixamente. Sensei, deixe-me explicar. Este saque é... Yuto tentou se defender instintivamente. No entanto, antes que pudesse terminar suas desculpas, os lábios quentes da mulher o silenciaram. O aroma cítrico era avassalador, mais intenso do que nunca. Era doce e suave foi o primeiro pensamento de Yuto. Espere, Yuto, não faça isso. Ele a empurrou, ofegante, com a voz trêmula. Sensei, você está bêbada. Bêbada. A loira inclinou a cabeça. Apesar do celo em preservar sua juventude, Tsunade geralmente aparentava ser uma irmã mais velha, madura e sensual. Mas sob aquele luar, diante de Yuto, ela parecia quase infantil, inocente, direta e transbordando de amor puro e apaixonado. É assim que se sente quando se está bêbada? Não sei ao certo, ponderou ela com a voz suavizando. Só sei que te beijar me faz muito feliz. Uma explosão de emoção tomou conta do coração de Yuto. Esqueça. Ele estendeu a mão, agarrou a mulher loira pelo pescoço e a prensou com força contra a parede. Tsunade gritou de dor, mas não fugiu. Em vez disso, respondeu com ainda mais ferocidade, mordendo o ombro de Yuto. Sangue e desejo entrelaçados na noite. Muito tempo depois, Yuto retornou ao seu lugar original. Atrás dele, a mulher loira dormia profundamente, sua pele pálida coberta pelos vestígios de sua paixão. Desta vez, ela estava realmente inconsciente. Yuto mordeu o lábio, demorando um bom tempo para se recuperar antes de vestir Tsunade. Nesse instante, ocorreu uma mudança repentina. O céu noturno e límpido irrompeu subitamente com o rugido de um deus. Sob a lua prateada, surgiu uma enorme raposa de 9 caudas. Explosões de chakra varreram toda a Vila Konoha, ventos ferozes destruindo inúmeras casas em um instante. Yuto sentiu arrepios nos braços enquanto semicerrava os olhos, percebendo o imenso poder. Violência, loucura, ódio. Em seguida, flashes de luz amarela, bolas de bestas de cauda escura, o assobio do cajado adamantino e um caleidoscópio de ninjutsu elemental iluminaram o céu noturno. Então tudo desapareceu, substituído por uma onda ainda maior de chakra do lado de fora da vila. Yuto se levantou. Quando você vai voltar? Nesse instante, a mulher atrás dele murmurou. O menino virou-se abruptamente, apenas para ver seu sensei ainda dormindo profundamente, respirando regularmente. Era apenas sonambulismo. Yuto estendeu a mão delicadamente, acariciando seus cabelos loiros despenteados. Me desculpe, sensei, sussurrou Yuto, com a voz carregada de arrependimento. Eu não voltarei. Capítulo 185. Ao mesmo tempo, Yuto e Tsunade estavam envolvidos em uma luta de vida ou morte, a 3 quilômetros de Konoha, em um local secreto. A droga dói muito. Kushina Uzumaki, com os cabelos metade brancos e metade vermelhos, mordia a pele de dor, deitada de bruços na cama com um pano branco cobrindo a parte inferior do corpo. O selo em seu abdômen se expandiu e escureceu. Esta é a primeira vez que vejo Kushina gritar de dor. Minato, encharcado de suor, disse ansiosamente, ela vai ficar bem? Não se preocupe. Não subestime as mulheres. Nossa tolerância à dor é bastante alta. Bivaku Sarutobi fez uma pausa antes de advertir. Minato, você é Hokage. Mantenha calma. Já ouviu falar de uma Uzumaki com complicações durante o parto? O mais importante agora é o selo da raposa de 9 caudas. Não podemos, de jeito nenhum, deixá-la escapar. Certo. Minato respirou fundo, colocando os dedos levemente sobre o abdômen da esposa, fazendo tudo o que podia para reforçar o selo. Ele era um gênio capaz de fazer qualquer shinobi se sentir inferior. Além da técnica do deus voador do trovão, sua maior habilidade residia no Fuinjutsu. Apenas Kushina e Tsunade o superavam nesse quesito. No entanto, apesar de sua força, Minato estava tendo dificuldades para suprimir o poder da raposa de 9 caudas. Conforme a criança em seu ventre se aproximava do nascimento, a raposa de 9 caudas tornava-se mais propensa a romper o selo. Devido ao intenso gasto de chakra, o jovem Hokage tremia, dizendo, aguenta firme, Kushina. Aguenta firme, Naruto. Kua. Um grito alto e vibrante ecoou por toda a sala secreta, anunciando sua chegada ao mundo. Nasceu um menino saudável. Os olhos de Minato estavam marejados, e Kushina Uzumaki estava em lágrimas. O profundo amor entre esse casal agora se estendia ao seu filho. Mesmo recém-nascido, tanto Minato quanto Kushina estavam dispostos a dar a vida por Naruto. Parem de ficar aí parados vocês dois. Minato, continue controlando o selo. Eu fico com o bebê. Bivaku Sarutobi pegou Naruto, cortou rapidamente o cordão umbilical, o enrolou em um cobertor grosso e limpou o corpo de Kushina. Certo. Minato enxugou as lágrimas e se virou para Kushina, gabando-se. Ei, foi perigoso agora há pouco, mas eu suprimi completamente a raposa de 9 caudas. A mulher frágil sorriu, prestes a dizer algo ao marido cansado, quando de repente 2 estrondos fortes ecoaram. Tum, tum. O ninja médico Datsu e a esposa do terceiro Hokage, Bivaku Sarutobi, desabaram no chão.
Seus pescoços estavam torcidos, seus peitos sangravam e eles pararam de respirar. Um homem com manto com capuz e máscara havia roubado o recém-nascido Naruto. Ele segurava o bebê em um braço, enquanto a outra mão delicadamente acariciava o pescoço da criança, falando calmamente: Minato Namikaze deixa o Jinchuriki ou... Esta criança só tem 1 minuto de vida. Como é que esse cara conseguiu atravessar a barreira? Um suor frio escorreu pela testa de Minato. Não seja precipitado. Enquanto Minato falava, ele moveu o pé levemente. O impulsivo é você. O homem mascarado riu, jogando Naruto para o alto e sacando uma kunai para apunhalá-lo. O golpe brutal errou o alvo, pois Minato, com velocidade incrível, usou a técnica do deus voador do trovão para resgatar seu filho. Impressionante, mas e agora? A voz zombeteira do homem mascarado chegou aos ouvidos de Minato. Instintivamente, ele olhou para Naruto, apenas para encontrar etiquetas explosivas presas na parte externa de seu cobertor. Num piscar de olhos, uma luz amarela brilhou. Não houve explosão na sala secreta. Isso foi rápido, pensou Obito, pegando Kushina Uzumaki da cama e desaparecendo. Rugido. O monstro de 9 caudas uivou para a lua, abrindo sulcos profundos no chão. Prédios desmoronaram e metade de Konoha foi destruída. Em poucos minutos, muitos shinobi perderam a vida, seus corpos espalhados por toda parte. A vila foi tomada por uma atmosfera de tristeza e devastação. De repente, a raposa de 9 caudas ficou agitada, virando a cabeça bruscamente e soltando um rugido antes de congelar sob a luz do luar. Suas pupilas redondas, antes antinaturais, transformaram-se em Sharingan vermelho sangue, finalmente se estabelecendo no olho de pupila em fenda da besta. Familiar ao mundo shinobi. Muitos shinobi de Konoha testemunharam essa cena. Pare de pensar demais, gritou Hiruzen Sarutobi na escuridão, saia daqui. O bastão adamantino em sua mão se expandiu, e enquanto a raposa de 9 caudas estava momentaneamente distraída, ele golpeou o abdômen da besta monstruosa com toda a sua força, empurrando-a através do perímetro de Konoha para fora da vila. Todos, sigam-me. Não podemos deixar a raposa de 9 caudas voltar. Hiruzen cuspiu um bocado de sangue, liderando suas tropas para fora da vila para confrontar a besta. Nesse momento crítico, o shinobi mais antigo de Konoha assumiu o comando mais uma vez. Ele sabia que com a raposa de 9 caudas libertada, sua esposa Bivaco provavelmente corria grave perigo, mas precisava reprimir sua preocupação. Ele não podia sequer pensar no Sharingan que havia surgido nos olhos da raposa. Mesmo que os Uchiha estivessem envolvidos, não era hora de responsabilizá-los. De jeito nenhum. A batalha brutal recomeçou, shinobi caindo como palha, um após o outro. Yui Shinku, o líder do 3º esquadrão da Anbu, Akimichi Torifu, o membro mais jovem da guarda de elite do 2º Hokage. Esses estimados Jounin de Konoha pereceram um a um. Quando os shinobi de Konoha estavam prestes a chegar ao seu limite, um sapo gigante desceu do céu e caiu sobre a raposa de 9 caudas com um estrondo tremendo. Os movimentos da besta cessaram por um instante. Obrigado pelo seu trabalho árduo. Deixe o resto comigo. Num clarão de luz amarela, a raposa de 9 caudas desapareceu, e no instante seguinte, uma nuvem de chakra em forma de cogumelo irrompeu à distância. Minato, ele se teletransportou com a raposa de 9 caudas para longe? Precisamos chegar lá e ajudá-lo. Hiruzen olhou para o campo de batalha distante com profunda preocupação nos olhos. No entanto, o que o 3º Hokage não sabia era que no canto desmoronado do portão da vila, um Obito mascarado segurava o braço ensanguentado, também olhando para o campo de batalha final. Impressionante, sensei. Não só me feriu apesar do meu Kamui, como também libertou a raposa de 9 caudas do meu controle. Mas não importa, esta besta me pertencerá eventualmente. Conforme o vórtice espiral do espaço se formava, a figura de Obito desapareceu. No último instante antes de partir, suas palavras sussurradas caíram ao chão. Mas, Deus da Lua, quem exatamente é você? Yuto Hyuga e Tsunade Senju ainda não apareceram. Você os matou? Você é um adversário verdadeiramente formidável. Na floresta distante. Nesse campo de batalha final estavam apenas a raposa de 9 caudas, Minato Namikaze e sua família. Sinto muito, Kushina. Preciso da sua força. Minato olhou para sua esposa debilitada com um olhar de desculpas. A mulher frágil sorriu de forma tranquilizadora. Está tudo bem. Como uma Uzumaki, minha força vital é forte. Ainda tenho alguma energia. Selamento adamantino. Não. Minato a interrompeu. Ainda não é hora para isso. Se as coisas saírem do controle, você pode conter os movimentos da raposa de 9 caudas. Eu usarei o selo consumidor do demônio morto para dividir seu chakra. Metade será selada dentro de mim e a outra metade em nosso filho. O selo devorador do demônio morto? Não, isso vai. Se quisermos selar a raposa de 9 caudas novamente, este é o único jutsu capaz de fazê-lo. Não se preocupe, talvez haja uma saída. Existe outra maneira? Sim. Minato exalou levemente, olhando para a feroz raposa de 9 caudas, e sussurrou, se Yuto puder retornar a tempo. Com a minha força e a arte sábia da floresta Shikotsu que ele dominou, talvez possamos recapturar a raposa de 9 caudas. Mas, ele saiu em missão ontem. Eu sei. O jovem Hokage se virou, exibindo um sorriso radiante para sua esposa. Mas Yuto me disse que estaria lá quando nosso filho nascesse. Eu acredito nele. Capítulo 186. As bestas com cauda são conglomerados de chakra massivos. Mesmo que pereçam, elas eventualmente reencarnarão no futuro.
Seu poder avassalador e longevidade ultrapassam em muito a compreensão das pessoas comuns. No passado, muitas regiões remotas do mundo Shinobi veneravam estátuas das bestas com cauda, reverenciando-as como deuses besta. Bum! As garras da raposa de 9 caudas golpearam, atingindo o corpo de Minato Namikaze com um estalo alto. Mesmo no modo sábio, Minato não resistiu ao forte impacto. Ele foi arremessado para longe, atravessando inúmeras árvores e quase dividindo a floresta em duas. Kug! Minato cuspiu sangue, lutando para se manter de pé. Seu rosto estava solene enquanto encarava a besta de cauda que rugia. Embora fosse inegavelmente um gênio, até mesmo os gênios têm fraquezas. Como Shinobi, os oponentes mais problemáticos de Minato eram aqueles com pele grossa e reservas de chakra massivas. Em termos simples, Minato não era habilidoso em ninjutsu superdestrutivo capaz de mover montanhas ou incinerar mares. Além disso, durante o parto de Kushina, Minato estava reforçando o selo. Depois que o homem mascarado libertou a raposa de 9 caudas, Minato teve que transferir repetidamente as bijudamas e a própria raposa de 9 caudas, consumindo uma quantidade enorme de chakra. Em menos de um minuto, o jovem Hokage já estava no seu limite. Não posso prolongar isso por mais tempo. Minato ofegou pesadamente. Para usar aquele jutsu de selamento, preciso conservar força e chakra suficientes. Ele lançou um olhar para Kushina, que estava caída no chão à distância, e para Naruto, que chorava. Culpa e tristeza brilharam em seus olhos, mas ele rapidamente afastou esses pensamentos, concentrando-se na raposa de 9 caudas. Suas mãos se moveram na velocidade da luz, formando selos. Demônio morto. No entanto, naquele instante, uma voz familiar soou repentinamente ao seu lado. Minato-senpai, espere. O jovem Hokage fez uma pausa e olhou para a direita. Yuto-kun, você voltou. Minato Namikaze instintivamente soltou um suspiro de alívio. Parece que ainda não cheguei tarde demais. Yuto, vestido com uma armadura ambu cinza chumbo, juntou as mãos no peito. A raposa de 9 caudas, que chakra poderoso. Como está Kushina-senpai? Com a vitalidade do clã Uzumaki, ela não morrerá imediatamente, mas perderá a besta de cauda. Os olhos azuis de Minato escureceram, e ele não terminou a frase. Que tal selarmos a 9 caudas de volta? Mesmo que unamos nossas forças, não conseguiremos selar a 9 caudas por completo. Isso é algo que somente o primeiro Hokage poderia fazer. Então teremos que dividi-la, mas... Então existe uma maneira, disse Yuto suavemente, baixando as mãos e parando de absorver energia natural. Energias físicas, mentais e naturais se entrelaçaram e permearam seu corpo, formando um poder mais forte e misterioso ao chakra do sábio. Vitalidade física, poder de ataque, capacidade defensiva, percepção, velocidade de recuperação. Todas as habilidades de combate foram aprimoradas em todas as dimensões. Marcas únicas surgiram no rosto limpo de Yuto, começando pelos olhos, percorrendo as bochechas e estendendo-se para trás como rastros de lágrimas, desaparecendo finalmente perto dos lóbulos das orelhas. Simultaneamente a área ao redor das órbitas oculares ficou completamente preta. Modo sábio ativado. Minato-senpai, eu vou entrar. Espere, você tem um plano? Eu já tenho uma, mas desta vez eu vou primeiro. Yuto sorriu. Só me dê uma kunai do deus voador do trovão. Aqui. Você não precisa me contar os detalhes do seu plano? Não precisa. Afinal, você é o Minato-senpai. No momento certo você entenderá tudo. Sem olhar para trás, o jovem Shinobi pôde ver claramente os ferimentos internos de Minato Namikaze através da visão de seu Byakugan. O braço direito do jovem Hokage foi decepado, seu abdômen esquerdo perfurado pela garra da raposa de 9 caudas. Sua coluna vertebral apresentava rachaduras e restava menos de 1/10 de seu chakra. Antes, em apenas um minuto, Yuto observava de longe. A energia natural já havia se acumulado completamente, ele poderia ter intervido a qualquer momento. Mas Yuto preferiu ficar de fora e observar por um tempo antes de intervir. Ele precisava garantir que Minato Namikaze perdesse sua capacidade de combate esta noite. Em pouco tempo após usarem aquela técnica juntos, Minato ficaria sem chakra, incapaz até mesmo de usar a técnica do deus voador do trovão. Pelo menos esta noite você não estará me enfrentando. Quanto ao futuro, haha, o que tiver que ser, será. Com esse pensamento, Yuto atacou a raposa de 9 caudas. No modo sábio, sua força e velocidade eram grandemente aprimoradas. O efeito era um tanto semelhante ao do modo máscara, mas enquanto o primeiro envolvia a infusão de energia natural no corpo, o segundo dependia do poder ocular evoluído e da linhagem sanguínea Otsutsuki, com mecanismos completamente diferentes. Yuga! Rugiu a raposa de 9 caudas, cravando uma garra no chão e prendendo Yuto ao solo. Contudo, no instante seguinte, uma força ainda maior irrompeu da terra. Um vórtice de chakra maior que o corpo da raposa de 9 caudas surgiu, rachando o solo, destruindo a floresta e arremessando a besta pelos ares, que derrubou uma pequena montanha a várias centenas de metros de distância. Arte sábia, um céu giratório enorme. O rosto de Yuto empalideceu ligeiramente. O chakra sábio não era infinito. O brutal céu giratório que havia arremessado a raposa de 9 caudas teve um efeito satisfatório, mas o consumo de chakra também era aterrador. Mas a capacidade de recuperação do modo sábio era poderosa. Com apenas um sopro, Yuto reuniu suas forças novamente, dando um passo à frente e saltando no ar, suas mãos se movendo a uma velocidade estonteante. Arte sábia, rajada de palma de ar dos 8 trigramas. Bum 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 bum. Foi como uma chuva de meteoros caindo do céu.
A pura ferocidade do ataque imobilizou temporariamente a raposa de 9 caudas, impedindo-a de levantar a cabeça. Impressionante, murmurou Yuto para si mesmo. Embora estivesse em vantagem, a raposa de 9 caudas tinha pele resistente e seu chakra parecia quase infinito. Um ataque como aquele não a mataria, na melhor das hipóteses, apenas restringiria seus movimentos por um tempo. Mas isso foi o suficiente. Yuto aproveitou uma brecha e pousou no estômago da raposa de 9 caudas. Com o estalar de dedos, ele arremessou a kunai do deus voador do trovão. Ao longe, o olhar de Minato Namikaze se aguçou, reconhecendo aquilo como um sinal de Yuto. No instante seguinte, Yuto formou selos com as mãos, e uma certa substância negra irrompeu de seu corpo, semelhante à água, mas também com traços de fumaça. O jovem Hokage congelou. Ele reconheceu aquele jutsu, selo de 4 símbolos invertido. Ele compreendeu o plano de Yuto. Para dividir a raposa de 9 caudas, caso não atacassem sua alma, usar técnicas de selamento opostas era uma opção. Minato usaria o selo dos 4 símbolos, enquanto Yuto usaria o selo dos 4 símbolos invertido. Atacando simultaneamente, eles poderiam despedaçar a besta com cauda. Além disso, a desvantagem do selo dos 4 símbolos invertido, que só podia selar coisas dentro de si mesmo, também seria evitada. Um de fora, um de dentro, completamente opostos, simulando o poder da liberação Yin-Yang, eles poderiam cortar a raposa de 9 caudas em 2 metades. As forças opostas podem criar qualquer coisa no universo, embora longe do verdadeiro nível de liberação Yin-Yang dos 6 caminhos. 2 modos sábios combinados com poderosas técnicas de selamento reverso poderiam de fato cortar o corpo da raposa de 9 caudas. No entanto, tanto o selo dos 4 símbolos quanto o selo dos 4 símbolos invertido eram técnicas de selamento de alto nível, extremamente preciosas e poderosas, armazenadas no pergaminho proibido da residência do Hokage. Yuto nunca havia se inscrito para aprender essas técnicas de selamento. Mais importante ainda, 3 anos atrás, o terceiro Hokage ordenou que além do selo Yin, Yuto estava proibido de aprender qualquer jutsu de selamento de alto nível. Contudo, naquela noite, o jovem shinobi havia usado o selo dos 4 símbolos invertido. Embora parecesse um tanto rudimentar, ele o ativara com sucesso, indicando que o praticava secretamente há algum tempo. Num relâmpago, Minato Namikaze usou o deus voador do trovão e num clarão de luz amarela, apareceu ao lado do garoto. Embora seus pensamentos estivessem caóticos, Minato sabia que aquela era a melhor oportunidade para selar a raposa de 9 caudas. Ele afastou todas as distrações e, junto com Yuto, estendeu a mão para pressionar a raposa de 9 caudas. Selo com 4 símbolos. Selo com 4 símbolos invertidos. Arte sábia. Selo de 2 símbolos. Os 2 poderosos jutsus opostos despedaçaram o corpo da raposa de 9 caudas. Em meio ao rugido enfurecido da besta com cauda, o enorme conglomerado de chakra se partiu em 2. O grande inimigo foi derrotado, mas Minato Namikaze não sentiu muita alegria. Ele não conseguiu evitar lançar um olhar para o menino. Da frente oriental à frente ocidental, da terra das águas quentes à terra da chuva, os 2 haviam passado por muitas batalhas e perigos juntos. Mas naquela noite, enquanto Minato Namikaze olhava para o perfil do garoto, era como se o estivesse vendo pela primeira vez. O Yuto, você sabia o que ia acontecer esta noite, não é? Capítulo 187. Arte sábia, selo Yin-Yang. As forças da oposição criam todas as coisas no universo. As mãos de Minato Namikaze e Yuto tocaram simultaneamente a pelagem da raposa de 9 caudas. Em meio aos gritos ensurdecedores da besta com cauda, seu corpo gigantesco foi dividido à força em 2, transformando-se em 2 9 caudas menores e em miniatura. A palma da mão de Yuto emitiu uma forte força de sucção. Após o selo Yin-Yang completar seu corte, seu selo dos 4 símbolos internos continuou a funcionar, visando selar metade da raposa de 9 caudas dentro de seu corpo. Kushina-senpai. O jovem gritou em uma determinada direção. Depressa, sele o chakra ainda 9 caudas. Minato-senpai, você deveria. Entendo, respondeu o jovem Hokage rapidamente, invocando um altar e colocando Naruto em cima dele, usando o selo dos 8 trigramas. Do outro lado, inúmeras correntes saíram de Kushina, prendendo firmemente a metade da raposa de 9 caudas diante de Yuto Hyuga. As correntes de selamento adamantinas apertavam continuamente, puxando a besta com cauda de volta em sua direção. O casal executou simultaneamente técnicas avançadas de selagem, selando as 2 metades da raposa de 9 caudas separadamente. O chakra Yin da raposa de 9 caudas retornou a Kushina. O chakra Yang da raposa de 9 caudas foi selado dentro de Naruto. Vocês 2 são realmente imprudentes. Kushina estremeceu de dor por todo o corpo. Em menos de 10 minutos ela passou pelo parto, a raposa de 9 caudas se libertando e selando-a novamente. Cada etapa era uma provação que colocava sua vida em risco. Felizmente, o clã Uzumaki era conhecido por sua vitalidade robusta, e Kushina estava entre os melhores, o que lhe permitiu suportar tanto tempo. Contudo, mesmo para ela, a libertação e o selamento subsequente da raposa de 9 caudas tiveram um preço muito alto. Assim como quando Nagato usou a técnica Renascimento Rin, seu cabelo ficou completamente branco. Minato saiu do modo sábio, entregou Naruto à sua esposa e então sentou-se pesadamente no chão. Naruto,
Kushina segurava o bebê nos braços com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mamãe pode te ver crescer agora. O jovem Hokage olhou para a esposa com uma expressão complexa. Após um longo silêncio, finalmente sorriu amargamente e disse: Yuto, vamos conversar em particular, que tal? Certo, respondeu Yuto. Kushina percebeu a estranheza no tom de voz do marido e olhou para ele confusa, mas Minato Namikaze apenas balançou a cabeça negativamente, sem dar qualquer explicação. Yuto ajudou Minato a se levantar, e os dois caminharam 100 metros. Devido à batalha contra a raposa de 9 caudas, a floresta aqui foi quase completamente destruída, com destroços perfurando o solo como lâminas afiadas, criando uma cena aterradora. A lua prateada ainda pairava silenciosamente no céu, e o luar, como água, projetava sombras irregulares em seus rostos. Sua técnica de selamento foi muito bem executada, Yuto-kun, disse Minato com sua voz tão gentil como sempre. Sim, tenho muito talento nessa área, disse o jovem, fazendo uma pausa antes de falar baixinho. Há um mês, infiltrei-me na sua sala de jutsus proibidos e aprendi o selo dos 4 símbolos internos. Exatamente como eu pensava, a combinação de 2 técnicas de selamento opostas poderia de fato dividir a raposa de 9 caudas. Você admite isso tão facilmente? Minato sorriu amargamente, seus olhos azuis cheios de amargura e tristeza. Você sabia que alguém libertaria a raposa de 9 caudas quando Kushina entrasse em trabalho de parto? Sim. Você sabia que depois que a raposa de 9 caudas fosse libertada, ela causaria uma destruição tremenda à vila? Sim. Você sabia de tudo, e mesmo assim deixou tudo acontecer. Sim. Yuto, o jovem Hokage olhou fixamente para o garoto. Você é meu subordinado mais confiável. Não, desde que você salvou Kushina, que estava meio transformada em besta com cauda, eu o considero um laço precioso. Você é inteligente e tenaz, um shinobi confiável e digno de confiança. Às vezes me pergunto se, caso eu tivesse um irmão mais novo, ele seria como você. Mas agora, Yuto, nesses 16 anos, tudo que você fez por mim, por Tsunade-sama, pela vila, foi tudo fingimento? Yuto ficou em silêncio. O garoto teve que admitir que não guardava nenhum ressentimento completo em relação à Vila da Folha, onde viverá por 16 anos. Sob a luz brilhante da lua, o pássaro engaiolado falou suavemente. Desde que me formei na Academia Ninja, completei 32 missões de nível D, 76 de nível C, 80 de nível B, 27 de nível AE, 6 de nível S. Todas foram concluídas com sucesso. Durante os 3 anos de guerra, servi como seu vice nos campos de batalha do leste e do oeste, sendo gravemente ferido 9 vezes. Você se lembra do incidente no Monte Kikyo? Quase morri naquela ocasião. Após me tornar o primeiro líder da Anbu, minha jornada de trabalho média era de 14 horas por dia. Cada aprovação que eu dava era resultado de uma análise cuidadosa. Qualquer ameaça à aldeia era combatida preventivamente por mim. Tudo que foi dito acima é verdade. No entanto, desde que me formei na Academia Ninja, treinei desesperadamente, tornando-me a famosa joia do clã Hyuga. Durante as missões, usei todos os meios necessários para acumular méritos, finalmente me libertando das restrições do clã Hyuga e chamando a atenção do terceiro Hokage. Para isso, matei companheiros de equipe com quem não tinha inimizade. Durante os 3 anos de guerra, cacei muitos membros de clãs para ganhar poder, na esperança de escapar do pássaro engaiolado. Após me tornar o líder da Anbu, como a segunda figura mais poderosa em Konoha depois de você, apaguei todos os vestígios das minhas ações, não deixando mais nenhuma fraqueza. Minato-senpai, você entendeu agora? Tudo é verdade e tudo é mentira. Porque do começo ao fim, o Yuto Hyuga que vocês veem é apenas uma parte de mim. Minato Namikaze compreendeu tudo. O Yuto que lutou bravamente como um shinobi de Konoha, o Yuto que salvou Kushina com um pingente de cristal, o Yuto que comia ramen com ele depois do trabalho, o Yuto que permaneceu indiferente à tragédia desta noite, o Yuto que usou a arte sábia para dividir a raposa de 9 caudas com ele. Todas essas foram decisões que Yuto tomou por sua própria vontade. O mundo é radiante e cheio de maravilhas, o ninjutsu é diverso, e os mecanismos de transformação da natureza do chakra são complexos. Mas por mais jutsus que existam, eles não podem superar a mente humana. Por mais complexos que sejam os mecanismos, eles não são tão intrincados quanto o coração humano. O coração humano é o labirinto mais profundo do mundo. O jovem Hokage exalou suavemente com a voz leve. Yuto-kun, o que você vai fazer agora? Retorne à aldeia. Destrua o clã Hyuga. Então, na verdade, tudo se resume ao pássaro engaiolado. Minato fechou os olhos e sorriu amargamente. Você poderia me dar uma chance? Como líder da vila, talvez haja outra maneira. Você é muito arrogante, Minato-senpai, interrompeu Yuto sem rodeios. O pássaro engaiolado existe há mais de 1000 anos. Durante tanto tempo, certamente houve muitos que tentaram resistir, e certamente houve forasteiros tão poderosos quanto você que quiseram interferir. Infelizmente, todos falharam. Depositar esperança nos outros é tolice. Quando a iniciativa está em suas mãos e você escolhe o conservadorismo, é duplamente tolice. Eu não sou um pássaro numa gaiola, Minato-senpai. Então você se decidiu. Então, uma última pergunta, Minato encarou os olhos do garoto. Se o shinobi da vila vierem te impedir quando você atacar o clã Hyuga, eu vou matá-los. Sua resposta foi firme e sem hesitação. Como um shinobi empunhando uma kunai, uma vez que você escolhe um lado, deve estar preparado para morrer. Aqueles que nutrem compaixão e hesitação, por mais fortes que sejam, morrerão pelas mãos dos fracos.
Ambos entendiam que naquela noite o pássaro engaiolado poderia matar mais pessoas do que a raposa de 9 caudas. Sob a pálida luz do luar, Minato Namikaze se levantou. Você quer me impedir? Não desperdice sua energia, Minato-senpai. Yuto balançou a cabeça. Você é a única pessoa de quem eu desconfio, mas agora seu corpo está debilitado. Você quase não tem mais chakra e nem consegue usar o deus voador do trovão. Você acha que só porque não posso fazer nada, posso ficar aqui sentado em paz e deixar os shinobi da vila morrerem? O jovem shinobi de olhos azuis riu baixinho. Ao contrário de seu rosto gentil e bonito, seu olhar parecia ter se fundido com aço, firme e inabalável. Desculpe, mas eu sou Hokage. Capítulo 188. Sob a lua fria, a terra jazia em ruínas. O jovem Hokage desembainhou uma kunai do deus voador do trovão, empunhando-a ao contrário. Essa não era sua postura usual para usar ninjutsu espaço-temporal, era a postura de combate corpo a corpo. Yuto suspirou baixinho. Mas estranhamente, o jovem sentiu pouca surpresa em seu coração. Se Minato não tivesse feito nada e o tivesse deixado voltar à vila para causar destruição, ele não seria o relâmpago amarelo de que se lembrava. Então vamos começar. Minato-senpai, disse Yuto calmamente. No campo de seu Byakugan, o corpo de Minato estava repleto de buracos, e seu chakra estava quase esgotado. Embora a conversa anterior tivesse restaurado um pouco de sua força, não havia como ele usar o selo devorador do demônio morto. Mesmo que conseguisse usar a técnica do deus voador do trovão, ele não seria capaz de viajar muito longe. Yuto não acreditava que Minato, naquele estado, pudesse detê-lo. Você tem uma lâmina afiada, Yuto. Minato sorriu, sua voz de repente ficando séria. Primeiro portão. Abra-se. Assim que as palavras foram proferidas, o jovem Hokage estremeceu, seus músculos trabalhando em ritmo acelerado para liberar todo o potencial de seu corpo. Bang! Minato curvou-se e desapareceu de vista. Os 8 portões. Yuto arregalou os olhos em descrença, erguendo o braço direito para bloquear a kunai de Minato com aço Ryun. Minato curvou levemente os dedos, girando a kunai para baixo. Um clarão amarelo surgiu acima de Yuto num instante. Como Yuto previu, mesmo com muito pouco chakra restante, Minato ainda podia usar a técnica do deus voador do trovão para realizar teletransporte de curta distância em espaços apertados. O jovem franziu a testa prestes a usar o punho gentil para golpear o punho que se aproximava de Minato, quando uma voz suave chegou aos seus ouvidos. Segundo portão. Portão de descanso. Aberto. Céu giratório. Sem hesitar, Yuto girou rapidamente formando um escudo de chakra esférico para repelir Minato. Em menos de um segundo de combate, a expressão de Yuto tornou-se extremamente séria. Os 8 portões. Eu não esperava que você estivesse escondendo essa técnica, Minato-senpai. Yuto pegou a kunai do deus voador do trovão que havia caído no chão e calmamente fez um corte em sua bandana. Um arranhão apareceu no metal, cortando o emblema de Konoha ao meio. Entendo. Se eu não lutar com a intenção de te matar, quem vai perder? Serei eu. Yuto falou baixinho, com seu poder ocular se intensificando. No instante em que a kunai arranhou sua proteção frontal, a camada interna da máscara se desprendeu e aderiu à sua pele. Máscara de Deus. Ativar. Desculpe, Minato-senpai. Yuto abriu os dedos, o canhão de repulsão rugindo fracamente. A única coisa que posso fazer é deixar você morrer como um herói. Estou indo, Yuto. Minato juntou as mãos, pronunciando cada palavra claramente. 7º portão. Portão de choque. Abrir. A atenção do membro da família secundária estava totalmente concentrada, aguardando o golpe devastador de Minato. No entanto, nada aconteceu. Não houve vapor azul nem rajada violenta de vento associada à abertura do 7º portão. Minato não estava em lugar nenhum. Droga! As pupilas de Yuto se contraíram repentinamente. Ele havia sido enganado. Minato era um gênio? Sim. Mas mesmo sendo um gênio, ele conseguiria dominar todos os ninjutsus? A resposta foi, obviamente, não. Minato podia usar o modo sábio, mas raramente o fazia porque não era proficiente nele. Não era surpresa que Minato conhecesse os 8 portões, mas como ele não os usou contra a raposa de 9 caudas nem durante a 4ª Grande Guerra Ninja, isso significava que ele não acreditava que os 8 portões melhorariam sua capacidade de combate. Talvez esse jovem Hokage só conseguisse abrir os 2 primeiros portões, o primeiro portão e o portão do repouso e nada mais. Mas mesmo isso foi suficiente para enganar Yuto. No plano de Minato, como Yuto havia espionado o pergaminho proibido, ele certamente saberia sobre os 8 portões. Ao ver Minato abrir 2 portões, Yuto inevitavelmente ficaria em alerta máximo. A diferença entre a vitória e derrota residia nesse instante fugaz. Uma vez que o portão de repouso é aberto, o corpo pode ser comprimido para restaurar a energia. Em outras palavras, mesmo por um curto período, Minato mal conseguia reunir uma quantidade considerável de chakra. No mínimo, ele poderia usar a técnica do deus voador do trovão para longas distâncias. Diversos pensamentos explodiram na mente de Yuto. Percebendo que havia sido enganado, ele desapareceu sem hesitar, usando toda a sua força repulsiva e recuando em disparada. Ele sabia que só tinha uma chance, e que somente apostando no ponto de impacto correto da kunai do deus voador do trovão, ele poderia virar o jogo. Milhares de pensamentos passaram por sua mente, mas, na realidade, apenas um instante havia transcorrido. Como Leão Solitário elogiou Yuto, ele era um verdadeiro gênio do combate, frequentemente capaz de tomar decisões em um piscar de olhos.
Dessa vez, Yuto ainda confiou em seus instintos. Bang! Minato pousou com o pé ao lado de uma kunai secretamente cravada no chão. Antes de conversar com Yuto, o jovem Hokage já havia previsto essa possibilidade. Minato, a 5 metros de distância, Kushina Uzumaki, segurando Naruto nos braços, olhava para ele confusa. Minato não teve tempo de falar. Ele usou a técnica de cintilação corporal, aparecendo diante de sua esposa e filho, estendendo a mão, querendo levá-los de volta para a aldeia. Infelizmente, naquele momento, o flash amarelo mais rápido do mundo Shinobi estava meio passo lento demais. Yuto, envolto por serpentes de força tanto repulsivas quanto atraentes, apareceu e imediatamente avistou Minato ao alcance de Kushina. Lutar contra um Shinobi como Minato significa, no mínimo, acabar com a própria vida. O jovem cortou o último vestígio de hesitação. A força repulsiva explodiu, congelando o corpo do jovem Hokage. Yuto agarrou a kunai do deus voador do trovão que acabará de cortar sua bandana e golpeou Minato com ferocidade. Silenciar. A kunai perfurou a carne de Minato, estilhaçando costelas, destruindo órgãos e com a força adicional da repulsão, atravessou seu peito, perfurando até o outro lado. Os olhos de Kushina Uzumaki se arregalaram em horror. Ela viu Yuto aparecer de repente, com a mão atravessando o peito do marido. Minato! Minato! A mulher de cabelos brancos gritou de angústia, tentando se levantar, mas a extração e o selamento da besta com cauda haviam drenado demais de sua força vital. Kushina caiu com um baque surdo, e o duplo golpe em sua mente e corpo a fez desmaiar imediatamente. O bebê Naruto em seus braços acordou do choque, chorando alto. Um pai moribundo, uma mãe desmaiada, um bebê chorando e um pássaro silencioso enjaulado. Yuto retirou a mão, trazendo consigo um jorro de sangue e órgãos internos. Quando Minato recuperasse parte do seu chakra, a melhor escolha teria sido se teletransportar de volta para a vila, declarar Yuto um ninja renegado e preparar Konoha e o clã Hyuga para a defesa. Mas como marido e pai, Minato não podia simplesmente abandonar sua esposa e filho. Yuto julgou que Minato tentaria retornar à vila com Kushina e Naruto. E ele estava certo. No entanto, Yuto suspirou, invocando uma pequena lesma e colocando-a sobre Naruto, o chakra suave acalmando o choro do bebê. Tosse, tosse. O jovem Hokage em seus braços tossiu fracamente de repente. Yuto amparou o corpo do jovem Hokage, apoiando o queixo no próprio ombro. Yuto, eu sei o que você vai dizer, disse o jovem suavemente. Não se preocupe, eu não faria mal a um recém-nascido. Bom, com a promessa de Yuto, os olhos de Minato perderam o brilho. A kunai, é útil? Muito preciso. Considere isso um presente. Eu pretendia te dar algo em troca na montanha Kikyo, mas acabou sendo agora. Obrigado, eu gosto muito dessa kunai. Que bom. Cough, cough. A voz de Minato foi ficando mais fraca. Yuto, você sabe que... O quê? Yuto não conseguiu ouvir direito e se inclinou para mais perto. Após um longo período, ele ainda não havia recebido nenhuma resposta. O pássaro engaiolado ficou atordoado. Minato parou de respirar para sempre. Baque. Ele caiu no chão, seus olhos azuis perdendo todo o brilho. Sob a luz do luar, o único que ainda permanecia acordado era Yuto. Ele retirou o manto de Hokage de Minato e cobriu o cadáver do jovem Hokage. Uma batalha brilhante. A voz do pássaro engaiolado era suave. Se Minato não tivesse se preocupado com sua esposa e filho e tivesse se teletransportado diretamente de volta para a vila com Konoha preparada, seria difícil dizer quem teria vencido. Yuto quase falhou, e Minato quase conseguiu. Em uma batalha shinobi, até mesmo um pouco de misericórdia pode mudar o resultado. Logicamente, para maximizar os benefícios, Yuto deveria ter tomado o corpo de Minato, matado Kushina e aprisionado Naruto. Mas ele não o fez. Apenas lançou um olhar para a família, agora separada pela morte, depois se virou e desapareceu na escuridão. A noite ainda era longa. Capítulo 189. Com a chegada da meia-noite, Konoha foi gradualmente se acalmando. Além de Hiruzen e alguns outros shinobi de elite que haviam ido ajudar Minato, o restante do shinobi havia retornado à vila. A área devastada pela raposa de 9 caudas ficava na parte sudeste da vila, deixando para trás casas desabadas e ruínas. Felizmente, prédios importantes como o Hospital Konoha não estavam nessa região, então ainda havia pessoal suficiente para as operações de resgate. Graças ao chakra, até mesmo os genins conseguiam levantar vigas pesadas, e os esforços de resgate prosseguiram rapidamente. Não demorou muito para que um grande número de corpos e pessoas à beira da morte fossem retirados dos escombros. Os cadáveres foram envoltos em pano branco e colocados temporariamente no campo de treinamento do exame Chunin, enquanto os feridos foram enviados ao hospital de Konoha para tratamento. A destruição causada por uma besta com cauda é comparável à de uma guerra. Embora a raposa de 9 caudas tenha atacado por apenas alguns minutos, o número de feridos chegou a 4 dígitos. O número total de vítimas ultrapassou a capacidade do Hospital Konoha. Embora tenham conseguido acomodar todos que precisavam de tratamento, não havia pessoal médico suficiente. Como resultado, o Hospital Konoha não teve outra opção senão convocar médicos e enfermeiros que estavam de férias ou mesmo aposentados. Mebuki Aruno, que havia dado à luz há poucos meses e ainda estava de licença, estava entre as pessoas convocadas. Abram caminho, abram caminho.
Mebuki empurrava apressadamente um carrinho cheio de frascos de remédios pelo corredor do Hospital Konoha, com os olhos cheios de exaustão e urgência. No passado, se tivesse sido chamada de volta ao trabalho durante sua licença, Mebuki teria ficado furiosa com seus superiores. Mas desde que deu à luz uma menina chamada Sakura Aruno, alguns meses atrás, ela se tornou mais empática. As cadeiras de ambos os lados do corredor estavam ocupadas por shinobi feridos, muitos deles pálidos e cobertos de sangue. No entanto, naquele momento crítico, a maior parte dos recursos do hospital de Konoha estava concentrada em salvar os gravemente feridos, deixando os que sofreram ferimentos leves para receberem apenas curativos básicos enquanto aguardavam atendimento. Mebuki empurrou o carrinho de remédios e se ocupou, indo de quarto em quarto. Quando o carrinho estava mais da metade vazio, ela chegou ao quarto com a placa Quarto 1. Os quartos com a etiqueta Tigre eram todos quartos extra-grandes, raramente usados em circunstâncias normais. Mas, naquele momento crítico, provaram ser úteis, pois o hospital de Konoha agrupava membros feridos do mesmo clã para facilitar o tratamento, as transfusões de sangue e outras necessidades. A enorme sala 1 estava repleta de membros feridos do clã Uchiha. Mebuki entrou na sala, seguindo sua rotina de trocar curativos e tratar ferimentos. A princípio, ela não deu muita importância, mas com o passar do tempo, começou a sentir que algo estava errado. O clima na sala era pesado. Os membros do clã Uchiha, normalmente orgulhosos, estavam apáticos como macarrão instantâneo murcho. O que está acontecendo? Mesmo que estejam feridos, não deveriam estar tão sem vida. Será que os Uchiha foram atacados com o Genjutsu? Mebuki franziu a testa. De repente, ela se lembrou de um murmúrio baixo de um shinobi que havia cruzado no corredor mais cedo. Com certeza é o Sharingan. Aqueles malditos Uchihas estão por trás disso. A mão de Mebuki tremeu violentamente, fazendo com que a agulha penetrasse na carne do paciente com tanta força que atingiu o osso. Sinto muito, estou muito cansada. Mebuki se desculpou rapidamente, fazendo uma reverência e recolocando a agulha. O infeliz Chunin Uchiha simplesmente balançou a cabeça, distraído demais para culpar a enfermeira trêmula, e continuou a olhar fixamente para o nada. Após terminar com Uchiha, Mebuki enxugou o suor da testa e saiu da sala. Ela parou na porta, dando leves tapas nas bochechas. Não pense demais nisso. Essas são questões que o Hokage deve resolver. Mebuki respirou fundo e dirigiu-se para o último quarto no final do corredor. Quarto 2. Este quarto abrigava os membros feridos do clã Hyuga. Mebuki empurrou a porta. Sou a enfermeira e estou aqui para trocar os curativos. Vamos começar pela cama 1, Arumi Hyuga. Enquanto falava, ela estendeu a mão para pegar o remédio, mas seu pé escorregou, fazendo-a cair no chão. Tão escorregadio. Mebuki arquejou de dor, mas então congelou subitamente. A mão que ela usará para se apoiar no chão agora estava manchada de vermelho. Atordoada, ela ergueu os olhos e viu um pesadelo que jamais esqueceria. Todos os 24 membros do clã Hyuga que estavam na sala haviam desaparecido. Em seu lugar, havia membros decepados espalhados e sangue respingado pelas paredes e pelo chão. Havia marcas de estrangulamento e mordidas por toda parte, e só de olhar para a cena, era possível perceber a brutalidade do massacre. Embora Mebuki pudesse extrair uma pequena quantidade de chakra, ela não estava nem no nível de um genin. Ela não tinha ideia do nível de ninjutsu e chakra necessário para matar todos os feridos em uma sala do hospital de Konoha de forma tão brutal, nem entendia o significado daquele incidente. Tudo o que ela podia fazer era gritar, à meia-noite no hospital Konoha. O grito de terror de Mebuki ecoou por todo o prédio. Shio Hyuga entrou na torre do Hokage, dirigindo-se ao escritório do comandante da Anbu. Como uma das secretárias de Yuto, a moça do ramo secundário da família conhecia muito bem a torre Hokage. Em dias tranquilos, ela até ia ao escritório de Yuto para limpar, fazer chá e outras tarefas. Anteriormente, os membros da Anbu haviam se reunido para discutir os planos de patrulha pós-incidente com a raposa de 9 caudas. Shio lembrou-se repentinamente de que o comandante havia elaborado um plano de contingência e se ofereceu para recuperá-lo. Os membros da Anbu eram ágeis, então não demoraria muito. No entanto, quando Shio empurrou a porta do escritório, viu alguém de costas para ela. Ela ficou tensa, pronta para ativar seu Byakugan, mas no instante seguinte relaxou. Ela reconheceu aquelas costas. Comandante, quando o senhor retornou? Perguntou Shio ansiosamente. A raposa de 9 caudas apareceu na vila. Muitas pessoas morreram e o Hokage não está aqui. Precisamos urgentemente que você assuma o comando. Shio, o jovem falou de repente virando-se. Como shinobi você deve sempre permanecer vigilante. Essa foi a primeira lição que lhe ensinei depois que você entrou para Anbu. Agora parece que você não levou essas palavras a sério. Shio ficou subitamente atônito. Foi só então que ela percebeu que algo estava errado. O comandante raramente usava um kimono vermelho, e este vermelho era tão profundo que parecia ter sido encharcado de sangue. Num canto da sala, havia um pergaminho preto do tamanho de um adulto. No mundo shinobi, era uma regra não escrita que pergaminhos pretos eram usados principalmente para selar itens proibidos. O que era ainda mais preocupante era o profundo corte no meio da proteção frontal do comandante. Comandante! Um grande medo surgiu no coração de Shio, e instintivamente ela começou a recuar. Mas era tarde demais, no momento em que ela entrou na torre, seu destino estava selado.
Com um gesto casual, Yuto invocou as serpentes gêmeas da força e despedaçou a garota da família secundária. O pergaminho negro se desenrolou, selando a maior parte do corpo de Shio em seu interior. Quanto ao sangue e aos restos mortais, Yuto não se deu ao trabalho de limpá-los, deixando as manchas carmesim no escritório do comandante, assim como na enorme sala 2 do hospital de Konoha. Ainda existem 21 membros do clã Hyuga na Anbu. A voz do pássaro engaiolado se perdeu na escuridão. Capítulo 190. Do lado de fora da Torre Hokage, embaixo da taverna Unagia. Como base do primeiro esquadrão, este local tornou-se o centro operacional temporário da Anbu após o ataque da Raposa de 9 Caudas. Membros da Anbu, todos usando máscaras, estavam reunidos aqui. A maioria estava ferida e coberta de poeira. Durante o ataque da Raposa de 9 Caudas, cada movimento que ela fazia desencadeava enormes tempestades de chakra. Mesmo o menor contato com ela podia quebrar ossos e dilacerar músculos. Embora os Anbu fossem todos de elite, eles não teriam a menor chance de resistir a um ataque frontal dessa magnitude. A ampla câmara secreta estava inesperadamente silenciosa. Há poucos minutos, Yuto havia ido à sede para recuperar o manual de procedimentos de emergência. Os membros da Anbu aguardavam seu retorno. Agora, os 5 capitães de esquadrão estavam mortos, internados no hospital de Konoha ou procurando pelo quarto Hokage na superfície. Em resumo, a Anbu estava sem líder e precisava urgentemente de alguém para assumir a liderança. Toca, toca, toca. O som de passos ecoou, e os membros da Anbu olharam para cima, vendo o comandante que estava desaparecido havia 2 dias. Yuto Hyuga, vestido com um kimono vermelho sangue e carregando um pergaminho preto, aproximou-se calmamente de seus subordinados. Comandante. Um membro usando uma máscara de macaco começou a falar, mas sua voz falhou abruptamente. No centro da bandana de Konoha do jovem comandante, havia um corte preciso. O protetor de testa de metal não era particularmente resistente, qualquer kunai um pouco mais forte conseguia penetrá-lo. Mesmo assim, os shinobi de várias vilas ainda o valorizavam, acreditando que ele personificava a vontade que unia suas vilas. Em Konoha havia até lojas dedicadas à limpeza, polimento e manutenção de protetores de testa, e elas prosperavam. Isso não era motivo para piada. Comandante. Naoto Hyuga engoliu em seco e forçou um sorriso ao dizer: "Você encontrou a raposa de 9 caudas fora da vila? Sua bandana foi cortada. Se pessoas como Danzo-sama a virem, certamente lhe causarão problemas novamente, haha." A tensão diminuiu repentinamente e muitos membros da Anbu riram junto com ele. Contudo, as palavras seguintes do jovem comandante lançaram seus subordinados em um abismo profundo. Naoto Yuto balançou a cabeça. "Até quando você vai continuar se fazendo de avestruz? Depois que Shinozuki e Meiko morreram, você não suspeitou de mim, nem uma vez sequer? Eu até preparei um plano de contingência para isso. Sua covardia supera minhas expectativas." Splat! A figura de Yuto desapareceu no mesmo instante. No momento seguinte, o rugido da presa do leão perfurou Naoto. Ó. Naoto cuspiu grandes coágulos de sangue e fechou os olhos de dor. "Se você não consegue encarar a verdade, então não abra os olhos novamente." Yuto zombou friamente e depois disse calmamente: "Qualquer um que ficar no meu caminho morrerá." Yuto atacou outro membro do clã Hyuga, matando-o num piscar de olhos, e em seguida selou seu corpo e a maior parte de seu sangue no pergaminho negro. O comandante traiu a aldeia. Informe-se ao Hokage. "Não, nem o terceiro nem o quarto estão aqui. Parem-no. Em nome da vontade do fogo." Diversas técnicas de ninjutsu iluminaram a câmara subterrânea, todas direcionadas ao antigo comandante. Estilo fogo, jutsu bola de fogo. Técnica secreta, insetos parasitas, devorar insetos. Rocha humana. Se fosse o Yuto que todos conheciam, ele certamente teria ficado perturbado e talvez até gravemente ferido se não tomasse cuidado. Como Yuto havia previsto, após sua traição declarada à vila, a primeira reação dos membros da Anbu foi lutar contra ele. Konoha existia há 51 anos, e era a vila onde todos eles haviam nascido. Ao avistarem um traidor, eles naturalmente se uniram contra um inimigo comum, colocando o dever acima dos sentimentos pessoais. Essa era, de fato, a vontade do fogo. Subordinados tão leais. Yuto suspirou internamente. "Mas como shinobi, no momento em que vocês sacaram suas kunai contra mim, já deveriam ter se decidido." Ele bateu palmas, e o poder do Tenseiga meio desperto irrompeu. Estrangulamento da serpente gêmea. Um campo de forças repulsivas e atrativas esmagadoras surgiu, expandindo-se repentinamente para fora, envolvendo o shinobi atacantes e transformando-se em uma zona de massacre carmesim. Yoshiro Uchiha, membro do terceiro esquadrão da Anbu, 22 anos, sofreu ruptura cardíaca. Erisa Burami, membro do segundo esquadrão da Anbu, 17 anos, cintura cortada ao meio. Suzuki Hyuga, membro do 5º esquadrão da Anbu, 30 anos, parte inferior do corpo reduzida a pó. Kenichiro Takaze, membro do 1º esquadrão da Anbu, salvo por Yuto das mãos do trio de Kirigakuri há 1 ano, aos 19 anos com os ossos quebrados. A duração de estrangulamento da serpente gêmea foi de 0,75 segundos. 23 membros da Anbu perderam a vida e 16 ficaram com deficiências permanentes. Os resultados foram notáveis. Yuto afastou as mãos, interrompendo a técnica após 0,75 segundos com dor de cabeça. O sangue e os corpos dos membros do clã Hyuga e de outros shinobi estavam misturados.
Se ele o selasse no pergaminho negro daquela forma, certamente contaminaria o sangue do clã Hyuga. Separar tudo isso era uma tarefa bastante difícil. Não se apresse, vá devagar e com firmeza. Yuto murmurou para si mesmo, desferindo um golpe de punho gentil em um membro do clã Hyuga, girando a cabeça, 360 graus para preservar o corpo intacto. Em seguida, esquivou-se de um ataque de outro membro comum da Anbu pelas costas, desviando a kunai envenenada, e golpeou o inimigo com o punho direito, reduzindo-o a uma massa sangrenta. Sem que ele soubesse, o efeito do estrangulamento da serpente gêmea já havia deixado muitos membros da Anbu apavorados. Com um único movimento brusco, ele matou metade deles. A disparidade de poder era tão avassaladora que os levou ao desespero. Ainda mais aterrador era o fato de que ele não estava satisfeito e queria criar uma fonte humana. Os shinobi ainda eram humanos. Embora fossem chamados de máquinas de combate, eles ainda podiam sentir medo. Muitos conseguiam cerrar os dentes e lutar pela aldeia, mas diante de um oponente muito mais forte, qualquer um questionaria suas convicções. Se eu me sacrificar, fará alguma diferença? Morrer em batalha é honroso, mas morrer em vão não beneficiará em nada a aldeia. Além disso, Yuto usava a máscara de Deus sem hesitar, com as icônicas serpentes gêmeas constantemente enroladas ao seu redor. Qualquer um podia ver que ele era o famoso Deus da Lua. Mesmo quando 3 shinobi de nível Kage de vilas diferentes uniram forças, eles não conseguiram capturar ou matar esse shinobi lendário. Morrer pelas mãos dele seria completamente inútil. Yuto não fazia ideia do que se passava na mente do shinobi. Ele estava absorto em matar e avançou contra uma integrante feminina da Anbu. A Kunoichi não hesitou, desembainhando sua kunai com um estalo, ajoelhando-se sobre um joelho e pressionando a ponta da lâmina contra o chão enquanto removia sua máscara. Yuto interrompeu o movimento, inclinando a cabeça para olhá-la. É China. Um ano atrás, em seu primeiro dia como capitão do primeiro esquadrão, foi China quem lhe relatou a situação do trio de Kirigakuri. O jovem da casa secundária segurou o queixo da Kunoichi, erguendo seu rosto enquanto suspirava suavemente. Você ficou mais bonita e mais forte, tornando-se uma excelente shinobi. Ban. Yuto passou a mão rapidamente pelo rosto dela, fazendo-a voar contra a parede, onde ela cuspiu um bocado de sangue. No entanto, China ainda estava viva. Ela foi a primeira a sobreviver a um encontro com Yuto. Clong, clong, clang. O som de kunai caindo ecoou por trás. Yuto não se virou, permanecendo parado calmamente no mesmo lugar. Ele sabia que era o som de kunai caindo no chão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.